Olá, gente! Boa noite! Bem-vindos, bem-vindas! Sou Lucas Seara, mais uma live, ó, que legal! Hoje a gente vai falar sobre a implementação do marco regulatório do Miroski no estado do Ceará e eu vou estar aqui com uma dupla muito querida, Daniel Maris e Olga Loyola. O Daniel já está por aqui. Deixa eu ver se a Olga também chega para a gente começar bonito hoje por aqui. Então vamos lá. Todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Quem está por aqui também, Caroline Margonari, grande advogada também do setor. E tem novidades daqui a pouco aqui que a gente vai falar. Então, opa! Então, daqui a pouquinho. Opa, Olga também chegando por aqui. Então, vamos lá, vamos falar então sobre a implementação do marco regulatório. E o Daniel, vamos ver aqui a Olga também. Ei, Olga, chegue junto. Pronto. Opa, Geraldo Mina está perguntando se Campo Grande, na Paraíba, já tem marco regulatório. Vamos lá, Geraldo, dá uma olhada lá no nosso site. Todos os regulamentos estão por lá. O maior banco de dados de regulamento mirótico do Brasil. Olga Loyola, seja muito bem-vinda. Olá, muito boa noite. Boa noite, querida, bem-vinda. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui com o Daniel, que eu já solicitei, ele já chegou. E é isso mesmo, ao vivo é isso aí. Tem essas questões de conexão, de desencontros. Daniel, presta atenção, se estiver no computador, não participe, hein? Não vai conseguir entrar. No computador só assiste. Pensa, né? Eu te mandei as instruções. Se estiver no computador, não entra, hein? Presta atenção lá. Tá tentando entrar aqui, não está conseguindo. Provavelmente você não está no celular, hein? Está no computador. Então tem que ser no aplicativo do celular, ok? Lembra das instruções que eu te mandei aí mais cedo. Então é isso, estou aqui com a Olga Loyola, daqui a pouco também estaremos com o Daniel Maris e a gente vai falar sobre a implementação do marco regulatório do Miroski no estado do Ceará. Uma conversa muito bacana que promete. E hoje também tem lançamento, daqui a pouco tem novidade, eu não vou contar ainda, tá bom? Daqui a pouco eu conto. Então, já já. Então a gente vai começando aqui, a Olga já está por aqui. Opa, Daniel já está vindo, vamos lá. Agora vai chegar. Agora ele vai entrar, vamos ver. Deixa. Chegou aqui, vamos ver o que acontece. E para quem está chegando, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Daniel Maris, chegando então, seja bem-vindo. Forte abraço, meu caro. Me escuta direitinho? Te escuto bem, estamos conectados então, Olga, Daniel. Excelente. Estamos ouvindo e nos ouvindo. Que bom receber vocês aqui, uma felicidade enorme, Daniel, Olga. Eu falei, encontrei com eles agora há pouco em Fortaleza, no encontro do GIF, mas já estávamos dialogando sobre essa vinda aqui já há algum tempo, já há um tempo que eu quero trazer o Daniel aqui, a Olga também, então dessa vez a gente conseguiu articular direitinho. Então, uma honra, uma felicidade grande para mim ter dois grandes profissionais, dois nordestinos, né, uma dupla de nordestinos também, então temos um trio nordestino aqui, nesse momento, abertura de junho, festas juninas, é super importante também a gente registrar isso, um orgulho muito grande ter vocês aqui. E como é? Então sintam-se à vontade, tá bom? Antes de mais nada, agradecimento também, toda a gratidão por vocês disporem do seu tempo para estar aqui com a gente. E como é tradição aqui, eu não apresento meus convidados e minhas convidadas. Eu digo quem são, digo qual é o tema e toco a bola e cada um se apresenta então. Então, vou passar a bola para vocês, Daniel, Olga, fiquem à vontade, destaquem aí um pouco da trajetória de vocês. Quem é Daniel, quem é Olga? Apresentem-se aí para o nosso público, fiquem à vontade. Vamos lá, doutora Olga. Pode começar. As mulheres sempre na frente. Obrigada, obrigada. Sempre cavalheiro. Bom, eu sou a Olga, sou cearense, lá de Itauá, mas radicada em Fortaleza, né? Para poder facilitar as coisas. Eu sou advogada, já tenho uns bons 13 anos de vivência na advocacia. Sou mestre em avaliação de políticas públicas, mas tenho um contato com o terceiro setor desde muito antes, porque meu pai e a minha irmã são contadores e o direcionamento do escritório deles sempre foi para o terceiro setor. Então a gente já tem aí uma bagagem de mais tempo ainda lidando com essas
digamos, dificuldades e também com a melhora que a gente tem ao longo desses anos, né, do terceiro setor. Acho que é isso por enquanto. Valeu, Olga. Bem, então a todos, primeiramente quero dizer aqui da enorme satisfação, né, de estar aqui no OSC Legal. Você, Lucas, é referência para todos nós fazendo terceiro setor a nível nacional. Você é a nossa voz do terceiro setor para todos os municípios. Você é referência e, sem sombra de dúvida, é uma enorme satisfação. Um sonho realmente, assim, estar nesse momento contigo, com a Olga, né, levar aqui um pouco da nossa experiência também. Assim como a Olga, eu já milito na advocacia desde 2001, né? A formatura é 2000, então são aí 24 anos ininterruptos na advocacia, né, e o nosso escritório sempre especializado na área do terceiro setor, né? Mas, obviamente, com todas as áreas que o terceiro setor, efetivamente, ele tem de interdisciplinariedade, né? Então, a gente tem setores internos que dão todo o suporte para as instituições do terceiro setor nas diversas áreas, e desde o início também, assim como a Olga, a gente aqui no estado do Ceará também, minha família é de interior, então a gente desde o início é batido a porta para pedir para ver estatuto, para análise de estatuto, né, para o advogado ter essa parte. Eu hoje presido a Comissão do Terceiro Setor da OAB Ceará, já estamos aí indo para um terceiro mandato, tive 2 mandatos agora também na vice-presidência da Comissão do Terceiro Setor da OAB Nacional. Então, participando das diálogos, temos feito um excelente trabalho, conexões com as OABs de outros estados, referências aqui várias, como a nossa queridíssima doutora Laís de São Paulo, o Mânica, lá do Paraná, a nossa queridíssima doutora Karine aí da Bahia, então, assim, e várias outras pessoas, como o nosso querido doutor André, que esteve também à frente da nossa OAB Nacional e agora está à frente da nossa comissão do terceiro setor aí de Pernambuco. Então, assim, a gente tem buscado na luta pela segurança jurídica para as instituições do terceiro setor, não é fácil, você sabe, a gente acompanha bastante, e aqui no estado do Ceará também nós temos essa luta que a gente leva não só no estado do Ceará, mas para todos os outros estados também. A gente aqui no escritório, nós temos clientes a nível em vários estados da federação, a gente vê também essa dificuldade que é a implementação com segurança jurídica nos vários estados. Mas estamos aqui para ter esse bate-papo legal contigo, Lucas, com a Olga, nossa queridíssima também integrante da nossa Comissão do Terceiro Setor, aqui, nossa dupla aqui, que com certeza a gente vai fazer muito nesse mandato ainda mais aqui pelo Estado do Ceará. Muito bacana. Queria agradecer vocês mais uma vez por estar aqui, né? Por dispor do tempo de vocês. Vocês são referência, né? Como já reconhecidamente. Eu já até posso já cumprimentar aqui quem está chegando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu já aproveito para cumprimentar Nailton Cazumbá, que está por aqui, grande referência também na área contábil do terceiro setor, está aqui também prestigiando, já cumprimentou todo mundo. Rosana Andrade e todo mundo que está por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindos. Não esqueça de deixar o like aí, que a gente gosta. Vamos fazer o algoritmo trabalhar para a gente, só um pouquinho pelo menos, já que a gente fica trabalhando para eles. Deixa o like, o dedo não cai, não paga nada, tá certo? Ainda apoia o nosso trabalho. Então faz isso que a gente gosta. Deixa o like aí, não tenham preguiça disso não. Fala um pouquinho mais pra gente, falem um pouquinho mais pra gente do trabalho da Comissão de Direito do Terceiro Setor aí da OAB do Ceará. Vocês têm feito um trabalho muito ativo e eu queria saber um pouquinho mais desse trabalho. Vou deixar meu presidente falar, mas eu acho que eu estava tão emocionada que eu não falei da honra que é estar aqui no perfil da OSC Legal, que realmente é referência para gente, de todo o terceiro setor do Brasil. Faz um trabalho aí que não tem nem como mensurar a importância que o seu trabalho tem, viu, Lucas? O trabalho de todos vocês da OSC Legal. E ainda mais aqui com meu mestre imediato, né? Meu presidente, que vai falar agora da comissão. Que é isso, obrigado, Olga. Gente, assim, a Olga sempre queridíssima, né? A pessoa, assim, fico muito feliz que na comissão nós temos vários colegas que realmente estão na ponta, né? Na ponta, acompanhando o dia a dia das instituições,
E a Olga, assim como vários colegas da comissão, traz para a comissão todo o debate, a referência de quem está na ponta, com instituições de todos os tamanhos, né? Não só grandes instituições, mas pequenas, médias instituições. Isso é muito bacana para a gente ver quais são as dores realmente lá na ponta. A comissão, comissão aqui é interessante, nós começamos a comissão aqui no Ceará e ela tem o nome de Estudos e Apoio ao Terceiro Setor. Então, até a gente vai fazer essa mudança na comissão muito mais para uma questão de alinhamento ali com várias outras comissões nacionais, mas ou de outros estados, mas hoje ela ainda é com o nome de Estudos e Apoio ao Terceiro Setor. Isso sempre foi um nome muito caro para mim, assim, que eu sempre achei muito bacana, porque realmente a gente estuda, a gente discute e também a gente busca apoiar o terceiro setor. Então, desde que a gente buscou esse trabalho, nós buscamos aqui fazer fomento em relação a aprimorar a legislação do Estado do Ceará, né? Então, casou com a vinda do Miroski nesse período, né? E a gente começou a ter todo um estudo para trazer para a OAB capacitações. Então, nós fizemos já alguns fóruns, seminários sobre o terceiro setor. Nós, inicialmente, já recebemos aqui também, de uma outra época, doutora Laís, que veio aqui já conosco, aqui presencialmente na nossa comissão do terceiro setor, e foi muito bacana o momento. Já fizemos um outro seminário também envolvendo eixos de captação de recursos, eixo da questão da regularização das instituições e eixo também da questão do relacionamento com o poder público e também com os órgãos de controle. Nós já também tivemos um momento aqui com o doutor Paulo House, um grande amigo e referência também, que fomentou aqui conosco a época, Lucas. Nós trouxemos o Paulo, ele fez um grande momento aqui também. Depois, logo em seguida, nós visitamos várias instituições no intuito de fomentar, e aí foi um trabalho bem, talvez um dos primeiros trabalhos da comissão, assim, de impacto, que foi fomentar a criação da Federação do Terceiro Setor no estado do Ceará, que à época e foi num período, inclusive um período pandêmico, naquela época da pandemia, e era interessante a gente ver que, eu vi assim, que no estado aqui, eles tinham reuniões com a Federação das Indústrias, Federações do Comércio, e quem estava lá na ponta ajudando realmente no dia a dia a quem era de imediato sendo utilizado os serviços ou prestando esse serviço de apoio eram as instituições do terceiro setor e ninguém falava por nós. Né? Então, nós fomentamos à época bastante essa questão da criação da Federação do Terceiro Setor, e hoje nós temos alguns pilares, alguns eixos da comissão, né? Dentre eles, esse que a gente vai falar hoje um pouco mais, que é a implementação do Miroski no estado do Ceará. Desde as primeiras reuniões nossas, desde esses primeiros seminários, a gente vem clicando nessa tecla. Fizemos uma reunião, conseguimos uma reunião ainda no ano passado, puxamos uma reunião com a CEPLAG aqui no estado, né, e acho que foi 2023, na verdade, ou foi 24, alguém pode me confirmar, né, mas 24, já ano passado, a gente fez uma reunião no início do primeiro semestre do ano passado, com o secretário Cialdini, chamando a atenção para a questão da atualização do nosso decreto, né, aqui no estado, e também para que a gente pudesse, além da atualização, ter uma melhor implementação a nível da legislação do Estado do Ceará. Então, a nível de trabalho, vamos falar um pouquinho dessa legislação, mas a nível de trabalho de comissão, aqui, utilizando e aproveitando tua baita audiência com todo mundo aqui do Estado do Ceará, convidar os nossos colegas advogados, né, aqui do Estado do Ceará para poderem se inscrever na comissão. E, além disso, também com outros colegas, como vejo aqui o Célio Rocha, outros colegas que são gestores, que são de instituições aqui do Ceará, podem também se inscrever na nossa comissão, mesmo não sendo advogados, vão poder também, existe também a possibilidade de estudantes e outras pessoas poderem fazer parte também da nossa comissão, que nós estamos lá para toda essa discussão. Muito bacana. Queria cumprimentar todo mundo aí do Ceará, o pessoal do Ceará, que beleza. Estive aí no Ceará recentemente, sempre quando vou ao Ceará, adoro, sou muito bem recebido, gosto demais. E a última vez não foi diferente, foi muito, muito, muito especial. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje com essa dupla de cearenses e com esse pessoal que está todo vindo aqui também discutir. O Célio Rocha, que é da Associação dos Esportes Radicais de Aquiraz, lá em Fortaleza. Ele disse que está acompanhando aqui os representantes. Eu queria também cumprimentar também, tem gente que também fora do Ceará, do Brasil inteiro, né? O Rafael Vargas, queridão, está por aqui também, ele que é
uma referência também lá de Roraima, de Rondônia, na verdade. E também tem o projeto Afeto em Ação. Enfim, todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Não esquece de deixar o like aí, meu povo. E vamos fazer o seguinte: tem também o Felipe Toé e mais gente por aqui, enfim. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar a ao Daniel aqui e a Olga de onde do Brasil o pessoal está falando. Registra aqui, então, todo mundo está por aqui, a cidade, o estado e tal. Para dizer que tem o pessoal, o Ceará está aqui em peso, que eu estou vendo, mas tem muita gente de outros estados também que vai aprender um pouco, vai dialogar um pouco com essa experiência cearense. Então, aqui, ó, a Paula Saraiva já está dizendo que é da administração pública de Maracanaú. Paula do projeto Afeto em Ação é Paula de São Vicente, em São Paulo. Então tem a Associação Novo Milênio de Horizonte, no Ceará. Então tá aí, a turma tá chegando por aqui, não sei o nome dela, mas é de Cacoal, interior de Rondônia. Então a gente tem gente do Brasil inteiro Brasil mesmo, todo. a A Prosnig aqui Talânia, de Minas a, Gerais. a Talânia Lucas, que é aí de Cacoal, interior de Rondônia, é a nossa presidente da Comissão do Terceiro Setor lá de Rondônia. Forte abraço a ela, tá aqui Talânia, conosco, opa, que certo? legal! Pô, que seja bem-vindo, querida. Um abraço para você, viu? Uma honra ter também sua audiência por aqui. A todo mundo que está chegando, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Especial aí, cada um de vocês. Opa, tem aqui também a Ana Maria do Instituto Nordeste Cidadania, né? Também do Ceará. Pô, que bacana, uma felicidade grande estar com cada um de vocês por aqui. Então é isso, ó. Vamos lá. Eu quero trazer um pouco, assim, tem o cenário, né, das organizações, vocês falaram um pouco do trabalho da comissão e tal, mas a gente tinha conversado um pouco sobre esse cenário, né, das organizações do Ceará. É o oitavo em número de organizações no Brasil, e vocês têm também falado, ou seja, tem uma importância, né, uma relevância, um movimento social pujante, organizações de relevância grande, né? O próprio evento do GIFES foi aí, não foi à toa, e a gente viu muitos dos atores cearenses se destacarem muito. Então, eu queria entender um pouco esse cenário e o panorama dessa implementação do Miroski aí no Ceará, a cronologia, né? Como é que o Estado vem se adaptando, houveram mudanças de legislação, enfim. Daqui a pouco a gente fala do cenário dos municípios também, mas eu queria começar falando um pouco do cenário das organizações e do Estado, né? De como vem a regulamentação do Estado e essa implementação. Olha, como você bem disse, né, Lucas? A gente tem o Ceará é o oitavo em relação à quantidade de OSCs no Brasil, levando em consideração que o primeiro e o segundo é São Paulo, Estado, e São Paulo, município, né? E assim, tem mesmo essa questão histórica de, de, de estar mais no sul, no sudeste, essa incidência das OSCs, mas a gente tem aqui um processo, né, do Nordeste como um todo, e aí o Ceará entra nisso muito fortemente, de adesão a essa organização da sociedade civil institucionalmente, né? Em entidades, com CNPJ e tudo, fora todos os movimentos que a gente tem que não estão aí nesse CNPJ. Então, aqui no Ceará, só OSC a gente tem 36.092 que tem CNPJ. É um número muito razoável, claro, bem abaixo do que tem São Paulo, Estado, mas muito significativo. Quando a gente fala da implementação do Miroski, né, aqui, todo mundo sabe, é uma lei de 2014, mas só teve o primeiro decreto regulamentador em 2016, e aí aquele monte de questões da conjuntura nacional que impediu, de certa forma, a execução dessa lei. Mas aqui no Ceará a gente vem mantendo aí, pelo menos, os governos progressistas há bastante tempo. E logo em 2000... E aí a gente tem um cenário atípico, né? Diferente da maioria dos entes, que só criam decretos regulamentadores e utilizam a própria Miroski, né, a Lei Federal 13019, como referência, aqui no Ceará não, a gente tem lei e decreto. E aí a lei daqui é uma lei que regulamenta as parcerias com o governo do estado, mas também regulamenta os convênios. Então é Nossa. o nosso primeiro problema de incompatibilidade.
E aí essa lei é de 2012, foi alterada em 2018 para inserir as parcerias. E da mesma forma a gente tem o decreto, né, que era anterior, o decreto regulamentador dessa lei, e veio o decreto regulamentador de 2018. Então a gente tem muito essa problemática, né, de se colocar nas mesmas normas parcerias que são feitas entre o ente público, o Estado do Ceará e as organizações da sociedade civil e os convênios que são feitos entre os entes aqui do Estado e entre municípios. Então, no nosso entender, há uma incompatibilidade clara de própria natureza jurídica da legislação, né? Porque embora a gente tenha tido, né, essa regulamentação, essa adesão ao Miroski, aí em 2018, é uma lei que muitas vezes ela se contradiz nela mesma e traz também conceitos que a gente claramente não se aplica e que a 13019 veda. Como, por exemplo, o uso da lei de licitação como... Só para citar um exemplo, assim, bem claro, né? De usar a lei de licitação para fazer os processos. E aí, o Daniel vai falar um pouco mais disso, a gente está nesse movimento de advocacy mesmo, para fazer a alteração dessa lei e desse decreto, né? E a gente tem buscado de algumas formas, tanto com tópicos específicos, como para fazer trazer uma leitura mais correta, de acordo com a 13019, com a lei do Miroski, para, por exemplo, o pagamento de diretores, né, que fazem projetos nas OSCs, como também uma mudança aí geralzona, sabe, de a gente tentar levar aparato jurídico, técnico e da sociedade civil para fazer a modificação dessa lei e tentar adequá-la o máximo possível. Na verdade, o ideal mesmo era que fosse outra norma, né, que se desmembrasse, realmente tirasse de convênios e contratos. Então, a gente está com esse debate junto ao Poder Legislativo e ao Executivo, que é quem tem competência para fazer essa norma, para ver se, com esse advocacy, demonstrando como tem sido difícil para as OSCs fazerem o cumprimento dessas parcerias, né, nos termos que estão atualmente. Bacana. Daniel, vou te passar para complementar, mas eu já quero emendar com a pergunta do Célio aqui, que traz aqui, já para colocar um pouquinho de molho aí nesse complemento. É muito complicado para as OSCs, imagino eu, trabalhar com a legislação brasileira. Uma lei diz uma coisa, o decreto diz outra, e isso provoca uma burocracia desnecessária. Já jogo no seu colo aí Show. esse molhinho nessa parte que você vai complementar aí, que eu acho super importante essa provocação que ele traz. Perfeito. Diante do que a doutora Olga nos traz, gostaria de reforçar realmente todo esse trabalho de advocacy feito, né? Nós temos aqui, por parte do Parlamento Legislativo, nós temos aqui o gabinete, por exemplo, do deputado Guilherme Sampaio, tem puxado para poder nos dar apoio e tem já feito alguns projetos para essa atualização. Vamos buscar mobilizar ao máximo outros deputados, outras pessoas, para que possamos realmente ter êxito nessa atualização. Mas só para contextualizar, a Lei Complementar no Estado do Ceará, ela chama assim, dispõe sobre regras para convênios, instrumentos congêneres, termo de colaboração, termo de fomento e acordos de cooperação celebrados em regime de mútua cooperação pelos órgãos de entidade do Poder Executivo Estadual. Ou seja, já existia essa lei complementar, certo, anterior, e aí quando veio o Miroski, eles estão somente colocaram junto com essa lei complementar já existente. E para mais, fizeram o quê? O que realmente é o que normalmente se faz, até pela questão, uma vez que a competência para legislar a regra geral realmente seria da União, e aí é o Miroski, é a lei 13.019. No entanto, eles alteraram essa lei complementar para meio que está tudo ali junto, e
além disso, fizeram um decreto, certo, que regulamentaria o MIROSP no âmbito estadual, simplesmente com as mesmas regras que trouxeram aqui para a lei complementar. Então, nós temos essa salada por corrigir, porque é um problema, porque, apesar, e isso que o Célio fala, é porque nós temos no Brasil a questão da autonomia dos entes federativos. Então, apesar que a nossa Constituição ela traz lá as regras gerais feitas pela União, e aí está lá o MIROSP, que é 13019, e aí nós temos que exigir, enquanto instituição do terceiro setor, enquanto atuantes, que tanto os estados quanto os municípios tenham legislação compatível com o MIROSP. Ou seja, se ele vai legislar, a própria, não é o que eu recomendo, que seria realmente ter o decreto, tão somente no âmbito estadual e municipal, mas que o instrumento normativo ele esteja compatível com o MIROSP. E aí vem o que o Sérgio traz, que realmente é essa problemática, que em todos diante do modelo federativo do país, nós temos que ter o quê, Sérgio? Nós temos que ter a 13019 como nosso norte, como nossa bússola, como inclusive capaz de viabilizar até ações diretas de inconstitucionalidade caso os normativos estaduais e municipais não estejam adequados a 13019, por conta da questão da competência da norma geral. Então, nós temos que lutar por isso no âmbito estadual e municipal. Me causa uma surpresa gigantesca, meu caro Lucas e doutora Olga, por quê? Porque a 13019, quem para mim deveria mais colocar essa legislação embaixo do braço e querer realmente a sua plena efetivação, deveriam ser os gestores. Né? Porque antes da 13019, Lucas, eu sou do tempo em que a gente fazia assessoria do âmbito municipal e chegava a qual situação em que a gente tinha que se utilizar daquele artigo 111 da 8.666 para fazer convênios com instituições do terceiro setor, né? Muitas vezes no âmbito municipal. E hoje não, você tem, depois da 319, uma legislação que permitiu uma redução, pelo menos o Célio, não como um todo, mas uma redução da confusão legislativa, que era ainda maior, passar a ter a ausência de norma técnica, nós tínhamos um risco para a sociedade, um risco para o gestor, a época que gerou até CPI de 11 na época. Então, assim, tudo isso fez um cenário que veio a 13019 e até hoje a gente vê a dificuldade dessa implementação. Parece que a gente está pedindo um grande favor quando o gestor poderia abrir o olho e entender que essa é a maior segurança jurídica para as pactuações da própria gestão dele. Então, fica aqui, aproveitando a tua audiência, para que todos, no âmbito não só do Estado do Ceará, mas no âmbito de todos os entes federativos, eu vi aqui colegas, por exemplo, como a Graça Moura, cliente aqui do escritório da Amazon Cred, lá de Belém, lá do Norte, está acompanhando a nossa live aqui. Então, a gente vê esse cenário de insegurança no âmbito nacional. Né? Então, a gente fica aqui essa dica, né, esse apelo para que os gestores possam realmente implementar da forma correta a 3019. O primeiro ponto. Segundo ponto, o decreto. Então, veja, como o estado do Ceará ele acaba sendo certa referência, nós vimos aqui vários municípios no âmbito do estado do Ceará fazendo o quê? Pegando legislação e juntando tudo numa só, como o próprio estado do Ceará fez. Então, assim, ele pegou, por vezes, e fazendo uma norma de pactuações, vamos assim dizer, e trazendo tudo para um único instrumento, né? Trazendo uma similaridade até de ali estando junto numa só norma, traz um grande problema, porque tudo que a gente sempre lutou foi para mostrar que o modelo das pactuações com o terceiro setor não é o modelo de convênio. A gente quer justamente ter esse olhar diferenciado, porque o nosso modo de controle deve ser o controle de resultado e não o controle de meios. Muito bacana, muito interessante esse cenário que você traz, Daniel. E com a peculiaridade do estado do Ceará, né, com uma regra que diz uma coisa, outra que diz outra, porque o que nós temos no geral, e eu tenho falado muito aqui, você conhece o nosso levantamento, né, nosso banco de dados, é de que a rigor, 80% dos decretos, se eu posso dizer, chutar 70, vamos lá, eles são cópias do federal antes da atualização. E o Ceará consegue não ser uma cópia nesse sentido e faz um bolo ainda maior, né? Então isso realmente é muito ruim, né? Eu diria,
Eu acho que louvável também o trabalho que vocês estão fazendo de levantar essas questões, essas dificuldades, e também trabalhar não só no assessoramento das entidades, mas no advocacy, por um ambiente mais saudável, né? Um ambiente mais respeitoso para com as organizações. Queria aproveitar essa paradinha aí para uma água, dizer que eu acho que a doutora Olga teve aqui alguma probleminha técnico, né, a, a conexão dela. Daqui a pouco ela volta por aqui. Olga, se você tiver alguma dificuldade, de repente sai, volta. Nós estamos por aqui, tá bom? Então, aproveitar essa paradinha então para convidar todo mundo para deixar o like aí. Não esqueçam de deixar esse like, tá bom? É importante. Vamos dar esse like que aí a Olga fortalece a conexão da Olga, ela volta. Vamos fazer essa corrente do bem aí. Deixa o like, apoia o nosso trabalho. Vamos fazer aí esse algoritmo trabalhar para a gente só um pouquinho. Também queria cumprimentar todo mundo que está chegando por aqui. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Queria cumprimentar também a quem não está aqui, está assistindo depois. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá, se você está assistindo televisão, ou assistindo televisão não dá, né? Mas se você está lavando prato, está lavando roupa, ou fazendo qualquer faxina na casa e também está nos assistindo, muito obrigado também pela atenção, de todo jeito, vale. Queria cumprimentar a Graça Moura, lá de Belém do Pará, a Rosana, que fez aqui uma referência do nosso trabalho, da nossa passagem lá por São Vicente, no interior de São Paulo, muito bacana. A oficina que nós fizemos lá com o pessoal do Fundo de Criança e Adolescente, lá do litoral de São Paulo, muito bacana. O Felipe Toé registrou aqui que ele é advogado, trabalha com entidades lá no interior, aqui no interior da Bahia, Ceabra, Jacobina, naquela região. Um abraço para o Felipe Toé aí também. A Núbia Pena, também aqui elogiando os parceiros. E minha mãe também está por aqui, Dona Nana. Um beijo para você, também está por aqui. Porque parente, né, Daniel? A gente intima logo, parente tem que assistir, né? Então, minha mãe está sempre por aqui. Ela disse que não entende muita coisa da conversa, não, mas sempre está por aqui, dando essa audiência. Um beijo para minha mãe, então, e está por aqui também. Bom, a Olga voltou por aqui, hein? Olga, tudo bem, então? Está nos ouvindo novamente? Deu uma travada aqui, mas acho que é coisas do ao vivo, né? Mas Coisas do ao vivo tô de faz volta. Eu parte, tava querida. conseguindo ouvir vocês direto, mas não voltava, meu vídeo travou. Aí eu tive Pronto. O importante é que você está de volta de e volta. nós vamos retomar aqui a conversa. Eu vou fazer uma última chamada aí a todo mundo. A gente está mexendo no nosso site, então a gente não conseguiu subir, mas tem texto novo, a gente está lançando texto novo, não está no nosso site hoje ainda, mas amanhã já estará no nosso site. O texto chama Vale mesmo a pena registrar a marca da sua entidade? Saiba como. Então, Carolina Margonari, querida advogada, parceira, está por aqui também assistindo. De instante ela deu um alôzinho também. Então, Carolina, um beijo para você, obrigado pela parceria. Texto novo. Hoje a gente não, a gente está mexendo no nosso site, vou até dar um spoiler para vocês. Vem aí muita novidade no nosso site. Mudanças virão, coisas, né, ser mais interativo, enfim. E a gente teve um probleminha hoje, não conseguimos subir, mas amanhã, com certeza, estará lá no nosso site, tá bom? O texto da Carolina Margonari, que está aqui, olha aqui também, dando um alôzinho pra gente. Então, o nome do texto é Vale mesmo a pena registrar a marca da sua entidade. A Carolina tem trabalhado muito com as questões de marca, patente e LGPD também, direito digital, e é uma parceirona nossa, tá por aqui. Em breve, Carolina, volta aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essas questões, tá bom? Mas por hora, todo mundo ligado, amanhã tem texto novo, fiquem aí ligadas nas nossas redes, que a gente vai divulgar muito durante essa semana. É isso. E também lembrar que a nossa pesquisa, o relatório da pesquisa que a gente lançou há uns dias atrás, da relação das organizações com os bancos, está disponível também no nosso site, link direto, só baixar. A pesquisa chama Desafios e Soluções da Relação das OSCs com o Sistema Bancário. Ficou muito bacana. Quem não acessou ainda, acessa, tá lá no nosso, tem no link lá no nosso Linktree, no nosso perfil aqui do Instagram, tem lá no nosso site também. Então tá facinho, facinho, baixar, comente, compartilhe, mande mensagem pra gente, tá bom? A gente gosta de receber também críticas, sugestões e tudo mais, tá certo? E a gente gosta. Vamos lá, vamos voltar aqui com os nossos convidados pra gente não perder o fio da nossa conversa. Daniel, Olga, a gente tem feito o levantamento, né, do regulamento do marco regulatório pelo Brasil inteiro, enfim, o maior banco de dados de legislação nesse sentido é o nosso, do Brasil inteiro. No Ceará,
além dessas questões do âmbito estadual, que tem essa peculiaridade, a gente acabou de conversar sobre isso, né, destacar isso, tem 14 municípios com regulamento específico do marco regulatório no estado do Ceará. Sendo que são 14 municípios, o Crato são dois, porque um complementa o outro e tal. Então, no fim, a gente tem lá no nosso site 15 uh, regulamentos, né, e mais de 14 municípios diferentes. Eu vou citar aqui, são poucos, vou citar rapidamente para quem tiver curiosidade também lá no site e tal. Aquiraz, Choró, Crateús, Crato, Fortaleza, Jaguaribara, Morada Nova, Pacajus, Paracuru, Quixadá, Russas, Sobral, Tabuleiro do Norte e Várzea Grande. Aproveito também, né, desses 14 dizer que estive também em Paracuru, aí no interior do Ceará, nessa última viagem que fiz, foi muito legal. Aline Brauna, um beijo para você, obrigado também por ter me proporcionado ir conhecer Paracuru e a turma toda. Então são esses municípios. Queria que vocês falassem um pouquinho para a gente como vocês andam monitorando os municípios, a qualidade, enfim. O que é que vocês têm a dizer um pouco sobre este cenário da regulamentação dos municípios do Ceará? Oi, Olga. Oi, Escuta. Pronto. escuto. Se quiser começar aí, uma vez que eu tinha falado por último, posso complementar, mas tua experiência aí também. Bom, a gente vê, Lucas, imagina, a gente tem uma confusão aqui no estado, né? No âmbito do estado, tem um pouco mais de estrutura. No município de Fortaleza, especificamente, a gente tem um decreto de 2021 só e poucas experiências de parcerias. Então, tem uma experiência muito grande no âmbito da cultura, mas que tem legislações específicas, né, tanto do governo do Ceará como do estado, como do município de Fortaleza, e que ainda também é muito, digamos, é um decreto e uma instrução normativa, mas que ainda é muito incipiente o desenrolar dela, né, das parcerias como um todo. Então, a gente tem parceria na educação, na Secretaria de Habitação do município, mas percebe com muita clareza que os servidores não estão capacitados para a execução dessa norma. Então, ou eles tratam como sendo convênio, ou eles tratam como sendo um contrato convencional, né? Sem levar em consideração os princípios básicos que são trazidos pelo Miroski, né? Pela Lei 13.019. No interior do estado, a gente dá uma rodada assim, pelo interior do estado e percebe também essa dificuldade, mas a gente já consegue ver também que o número de parcerias tem aumentado significativamente. Então, no interior, a gente tem muitos decretos que são bem próximos do Miroski, né? Mas vemos que ainda falta um pouco de qualificação dos servidores públicos e também da nossa parte, enquanto sociedade civil, né? A gente sempre coloca como ali um meio termo para poder fazer esse meio de campo, mas há também uma dificuldade das OSCs de conhecerem a legislação e de fazerem essa defesa, né? Então, a gente, claro, tem visto crescer muito, inclusive dentro das próprias OSCs, né? As OSCs que têm um pouco mais de estrutura, fazendo a capacitação das OSCs menores, para elas conseguirem estar, por exemplo, regularizadas para participarem dos processos, né? Aquela regularização jurídica mínima, jurídica e fiscal, né? Que é o básico, aquele basicão, estatuto ok, dentro das normas do Miroski, mandato em dia, CNPJ com os finais corretos, essas coisas que ainda a gente ainda tem uma dificuldade, principalmente nas OSCs menores e nas OSCs do interior, né? Mas a gente está vendo crescer muito essa incidência, esse número de municípios que está conseguindo visualizar aquilo que o doutor Daniel falou, né? De que eles é que deveriam
mais do que qualquer outra pessoa, colocar o Miroski debaixo do braço e fazer a defesa. Então, percebendo as enormes possibilidades e a facilidade enorme de chegar junto da população mesmo, com ações efetivas, com políticas públicas mais efetivas, eles têm aumentado o número de parcerias e aí necessariamente precisa ter uma legislação municipal, né, para poder fazer a garantia disso. Mas, como eu disse no início, ainda de maneira incipiente e demorada, já que o marco regulatório tem 11 anos, né? Então, dia desses chegou uma pessoa de uma OSC daqui, numa reunião que a gente teve, já de mobilização, e perguntou o que é essa lei que vocês estão falando, o que é esse Miroski? E aí dá meio que um desespero. É isso aí. Inclusive, eu quero aqui dar um abraço também à Fabrini, né, que é aqui do Instituto Povo Mado e Ponto, também nos acompanha. A Núbia preside a nossa Federação do Terceiro Setor aqui do Estado. Né, e, assim, algumas pessoas têm feito contato, deixei aí nosso e-mail para poder fazer algum contato, aqueles que interessaram, né? E depois a gente vê como a gente dá a resposta aí a esses contatos, mas eu queria sobre, dentro desse ponto, Lucas, que você levanta, dizer assim, existem muitos municípios que têm já regulamentação, certamente maior que a quantidade que nós temos hoje catalogados no nosso legal. Como esse modelo do Estado foi de trazer uma legislação zona chamando de parcerias e juntando tudo, nós já vimos alguns municípios que têm esse modelo e às vezes não chama como regulamento do Miroski, não chama diretamente como Miroski, mas as regras estão lá dentro. Né? Eu lembro que acho que Itauá a gente viu isso, né? Tinha a legislação lá em Itauá mesmo, nesse sentido. Né? E então, certamente, os municípios estão fazendo, a gente tem visto fazer, e aí é uma questão que a gente tem que levar cada vez mais a capacitação para dentro dos municípios. É incrível como o terceiro setor é interessante. As instituições do terceiro setor são mais capacitadas, entendem mais, porque muitas vezes a própria gestão. Né? E aí a gente tem exemplos bons, como a Fabrício mencionou aqui, por exemplo, Maracanaú, mas mesmo assim tem dores lá. Outro dia eu estava conversando com uma colega que faz parte do fundo, né, acho que era do fundo da criança, do adolescente, e com algumas dúvidas, algumas questões também. Mas a gente já vê a necessidade de maior capacitação, as pessoas têm sentido isso. Inclusive, na comissão nós temos um projeto, nós já fizemos uma primeira interiorização através das subseções da OAB nos interiores do estado do Ceará todo, levando seminários de formação sobre o Miroski. E esse é um dos eixos da comissão e nós vamos implementar, sim, certo? Para que a gente possa levar o debate, né? Utilizando as subseções, em parceria com as subseções da OAB do Estado do Ceará todo, para a gente levar esse debate e fomentar, junto com o Ministério Público, junto com o Tribunal de Contas, junto com o Legislativo, para a gente poder realmente conseguir com que as pessoas façam essa implementação da forma correta. Os municípios têm hoje realmente essa realidade, às vezes, e a gente vê editais que jogam instrumentos da 13019 com a 14133, com lei de licitação. Parece que o gestor, ou às vezes o colega advogado, procurador, assessor, ou às vezes a controladoria, ainda a falta de conhecimento, de segurança, vamos dizer assim, de segurança nos instrumentos do Miroski, às vezes faz com que sempre empurre aquela leizinha de licitação acostada lá, quando o TCU já muito decidiu, por exemplo, que as pactuações com o terceiro setor não têm que seguir a lei de licitações, mas sim os princípios da lei de licitação, e nós temos uma legislação própria, que é a 13019. Mas, por exemplo, quando a gente está falando do tema do Miroski, mas, por exemplo, aqui nas leis das OS, né, do Estado do Ceará, tem o único Estado que tem uma previsão de que tem que seguir o pregão para fins da lei do Estado das OS. Né? Obviamente, cada ente federativo tem sua autonomia e pode legislar de forma diferente, e tem municípios que legislaram, graças a Deus, de forma diferente. Mas nós vemos algumas confusões, e aí é um debate para outro momento, que são confusões de como o Miroski está sendo usado, às vezes de forma que nos preocupa, certo? Ou extrapolando alguns limites, ou não tendo essa questão da adequada capacitação tanto das comissões que são de seleção,
de acompanhamento e de prestação de contas, né? Isso talvez também seja um grande desafio para as municipalidades, né? Ter dentro dentro dessas comissões pessoas realmente capacitadas que tenham capacidade de aferir os resultados alcançados e, mais que isso, prever nos editais como vão ser aferidos esses resultados alcançados para que a gente não fique tão somente num cara crachá, numa forma de controle de um controle de meio e não um controle de resultado. Muito, muito interessante. Todas essas questões trazem um pouco desse cenário, né, que é o cenário nacional, ou seja, decretos que são cópias, né, como eu já falei, e um cenário de despreparo das prefeituras pequenas, especialmente, né, das municipalidades, porque não tem equipe também. Então é difícil, né? E a pessoa não tem um preparo para isso, vem com a lógica do convênio há muito tempo, então tem uma cultura institucional. Tem um outro elemento que é uma novidade, então a novidade sempre causa aquela estranheza e ele fica com medo de arriscar o seu patrimônio, o seu, tá, por causa do tribunal, que o tribunal diz que é assim, ele também não se atualizou para ver que o tribunal já mudou um pouco de tal, já tem legislação nova. Tem uma série de fatores, né? Quando a gente vai entrando pelo país, vai andando pelo país, a gente vai descobrindo, né? E a gente vai se deparando, né, com esse cenário. É difícil mesmo. E aí não tem como você dizer, você não, tem que se capacitar, tem que melhorar, tem que ter um sistema eletrônico, e a prefeitura dizendo, olha, mas a gente não tem dinheiro para isso, a gente não tem recursos, a gente não tem, é, não tem condições de fazer. Então esse é um cenário realmente difícil para as organizações. Eu queria, de todo modo, eu queria trazer um pouquinho agora com vocês, queria trazer, a gente tem falado também de problemas e tal, mas eu queria trazer um pouco das boas práticas aí, de coisas boas também, que a gente tem visto aí no Ceará, tem coisas boas, bastante coisa boa acontecendo. A gente falou um pouco dos desafios, acho que está bem claro, e você também, Daniel, já deixou aqui seu contato, a Olga também, né? Então, quem quiser saber mais da comissão, deles dois, do trabalho, tem mais informação, óbvio, que vão poder tirar, mas queria que vocês trouxessem um pouco mais dessas boas práticas, dos casos exitosos, trouxessem aí coisas boas que têm acontecido por aí, para a gente poder também aprender um pouquinho, trocar um pouco de experiências aí com a experiência do Ceará. Pode começar, Daniel. Comigo? Bem, assim, eu acho que de boas práticas, eu acho que nós temos sim algumas, não é de todo ruim, obviamente, nós temos aqui algumas secretarias do Estado que fazem boas pactuações, tem conseguido avançar bastante também. Recentemente nós tivemos um edital aqui da Casa Civil, tem outras secretarias também que fazem bons editais e lançam, e acho que tem as instituições do terceiro setor aqui no Estado do Ceará são bem atuantes, pujantes, nós temos excelentes boas práticas também aqui no âmbito da cultura, inclusive com legislação específica também, que bebe no MIROSP, mas tem uma legislação específica. Um forte abraço para o meu amigo Vitor Stuart, que é assessor lá na Secult, e outras pessoas de lá também, esteve acompanhando os trabalhos deles lá desde a época do ex-secretário Fabiano Piuba. Então, assim, nós vemos várias evoluções, né, no âmbito e boas práticas. Município de Aquiraz tem boas práticas, município do Maracanaú, boas práticas. Vimos lá no Cariri, Juazeiro, Barbalha, próprio tem também excelentes práticas. Estive ano passado num momento de capacitação com o time do município de Quixadá, e aí tinha algumas questõezinhas para ajustar, mas vi um time muito coeso, querendo ajustar, querendo avançar, querendo melhorar. Então, temos sim boas práticas. Aí, inclusive, quero aqui deixar ressaltado, forte abraço à nossa queridíssima doutora Rita Dalva, aqui no estado do Ceará, que ela, como membro do Ministério Público, sempre teve um papel muito forte, puxando as questões também das OSCs, né, de aprimoramento. O próprio que tivemos, inclusive, realmente, recentemente, ela em palestra mostrando como estava crescendo o engajamento e a aprovação das instituições no Fundo dos Direitos Difusos, né, lá do Ministério Público. E, então, assim, foi bem bacana esse resultado para mostrar como as organizações do Estado do Ceará estavam também avançando, apesar de que ainda tem muito por avançar em fim de organização
e governança, mas são todas boas práticas que, dentro desse relacionamento, o Ministério Público aqui, através da doutora Rita Dalva, a doutora Denise, eu acho que é um grande desafio de cada vez mais compartilhar os conhecimentos do terceiro setor para todas as comarcas, no estado do Ceará todo, isso é muito importante, cada vez mais o Ministério Público está também mais atuante, assim, eu vejo isso tudo como boas práticas, certo? Para um aprimoramento dessas pactuações, espero que a gente continue crescendo. Nós temos vários desafios, sem sombra de dúvida, né? Então, assim, tem muita coisa boa, mas nós temos. Eu realmente sou daquele tipo, assim, não sei se é o meu lado virginiano, que é muito perfeccionista, aí eu sempre fico querendo olhar mais, não, mas tem como melhorar, tem como. E a gente vai assim, né? Mas eu vejo aqui um grande trabalho gigantesco. Quero um forte abraço para o amigo Igor Ferrer, que está fazendo na diretoria de parcerias do governo federal, porque municípios, veja o exemplo da diretoria de parcerias do governo federal. A turma está lá à disposição, com cartilha, com manuais para implementação. E busquem também a comissão do terceiro setor. A gente está disposto para poder fazer essas parcerias, para poder dar esse apoio sempre que possível de um trabalho institucional para fomentar o terceiro setor. De desafios eu vejo alguns gigantescos, já quero deixar na minha fala aqui, porque para mim é a questão do aspecto do âmbito de implementarmos cada vez mais o aspecto da plataforma Mirosca. Aqui no estado do Ceará, recentemente, nós temos feito esse trabalho, o pessoal com a Candice, da ELO, a comissão de parcerias, a nossa amiga Núbia, que está aqui e nos acompanha, tem puxado também aí esse trabalho para a gente conseguir a implementação do Confoco no âmbito do Estado, também e das outras pautas, também juntamente com o gabinete da Guilherme, a gente quer que outros gabinetes também se juntem, e também aqui, como mencionei, um forte abraço também à minha queridíssima amiga Socorro Cândido, que é uma pessoa que tem levantado constantemente a bandeira também das boas práticas e leva isso à frente. Então, assim, a Valéria, que é a irmã da nossa queridíssima Olga aqui, também outra contadora, o nosso querido presidente da Comissão do Terceiro Setor lá do Conselho Regional de Contabilidade, também é uma boa prática, toda essa parceria que é o nosso que é o presidente lá aqui, agora falhou agora, perdoe, mas eu vou já mencionar aqui o nome do nosso amigo lá que está hoje presidindo, que inclusive é lá do INEC, está aqui a Ana Maria, me falhou aqui agora a mensagem rapidinho, mas oi, o Roque, desculpa, ainda bem, Ave Maria, o Roque vai me matar. Pronto, O lembrou. Roque, que preside a Comissão do Terceiro Setor do Conselho Regional de Contabilidade, está fazendo um bom trabalho, vai puxar cada vez mais isso também. Então, assim, eu vejo tudo isso como muito bacana, vejo isso como boas ações, um ambiente muito bom, propício para a gente. Se tínhamos esses problemas anteriormente, até agora eu vejo um horizonte muito bom. Temos o grande desafio de trabalhar cada vez mais com as procuradorias do Estado, procuradoria dos municípios, com as controladorias, com o Tribunal de Contas, trazer cada vez mais o Tribunal de Contas, e aí eu acho uma coisa, o brasileiro, né, o Lucas e Olga, o brasileiro, ele é aquele camarada que quem aqui é já daquela geração como a minha, que antes pegou a época que a gente não era nem obrigado a usar cinto de segurança, só depois que veio as multas, né, é que a gente começou obrigatoriamente a passar lá o cinto, né? Então eu vejo cada vez mais com o Tribunal de Contas mais atuante, acompanhando melhor as pactuações, né? Como deve ser, né? Sem o olhar exacerbado de punitivismo ou sem entender a metodologia do Virós, sem entender a questão do controle de resultados. Mas, se assim o fizer, vai ser maravilhoso e é necessário para que a gente possa fazer as pactuações da forma correta. E eu conto muito com isso, com cada vez mais essa interseção dos órgãos de controle, formação e capacitação para que a gente possa aprimorar e ver um horizonte realmente bem melhor para as pactuações no Estado e no âmbito nacional. Daniel já me deixou sem pauta, porque ele citou exatamente essas boas práticas que a gente tem em instituições de referência, já citou
já citou a parceria, as parcerias que a gente faz, a união que a gente tem aqui em torno, juntando o Ministério Público, a OAB, CRC, as controladoras, principalmente a diretoria de parcerias da União. A gente até diz, né, Daniel? Quer um modelo de lei? Tá aí o Miros. Quer um modelo de decreto? Tá aí o decreto federal. Quer um modelo para o executivo? Tá aí a diretoria de parcerias. E eles estão tentando descer, mas eles não dão conta dos mais de 5 mil municípios que o Brasil tem, né? Então, a gente precisa ajudar também daqui para lá e de lá para cá. E a gente tem tentado fazer isso aqui no Ceará, buscando cada vez mais a adesão de outras OSCs, né? Além daquelas que já são referência, mas de quem pode incidir mais sobre essas outras OSCs para que elas façam essa adesão. Do Tribunal de Contas, principalmente, que é quem vai fazer isso em última instância, né? Tanto para os municípios como para as OSCs em si. Então, a gente tem se unido muito em função disso, em melhorar as práticas legislativas, mas também melhorar as condições para a execução das parcerias, para que as OSCs e os entes públicos estejam cada vez mais alinhados. Aí, numa referência muito grande que a gente tem, que é o Miroski, todo o processo que o governo federal passou, né, para chegar no Miroski, para melhorar o Miroski, como foi melhorado ano passado com o decreto, né, com a alteração do decreto. É isso, querido, muito bacana esse cenário cearense, né? Traz perspectivas interessantes, tanto de aprendizado quanto de conquistas já realizadas. Acho que soma, né, a esse banco de dados que a gente tem tido aqui no Oscar Legal. Acho que a gente o maior repositório de lives abordando o marco regulatório, a implementação do marco regulatório é aqui no nosso canal. Então, também agora marcando, né, o cenário cearense também nesse cenário nacional, é super importante. Queria agradecer a vocês mais uma vez. A gente está caminhando para o final, ainda não acabou não, ainda tem coisa. Eu queria só cumprimentar aqui o pessoal, tá participando aqui, o chat é animadíssimo. Queria agradecer todo mundo que está por aqui, a Fabrine, a Paula Saraiva, a Glauciane, o pessoal de Maracanaú, animadíssimo aqui, que bom. Espero que vocês desdobrem aí, possam fazer boas coisas em Maracanaú também. O Rodrigues, a Elaine Ribeiro, o Arthur, todo mundo que chegou por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Você que vai assistir depois também, um abraço para cada um de vocês pela atenção, uma honra, né, a atenção e a audiência de cada um de vocês. Queria, mais uma vez, convidar a todo mundo, né, a acessar a pesquisa que a gente lançou há alguns dias atrás, a pesquisa sobre a relação das organizações da sociedade civil brasileiras com os bancos. Então, a pesquisa se chama Desafios e Soluções na Relação das OSCs com o Sistema Bancário. Está disponível lá no nosso site, no nosso blog. Aqui no perfil do Instagram também tem o nosso link, tem um link, né, para essa pesquisa, link direto, e você pode baixar lá à vontade, você, enfim, compartilha, comenta, manda aí seus comentários pra gente que a gente gosta. E também amanhã a gente tem texto novo, né? Hoje a gente está anunciando, né? A gente não conseguiu hoje, a gente teve uma questão técnica, hoje subiu o texto, mas amanhã vai estar disponível texto novo, a gente vai tratar sobre a marca, o registro de marca nas entidades sociais. Então, o nome do texto é Vale Mesmo a Pena Registrar a Marca da Sua Entidade? Então, é uma parceria com a Carolina Margonari, advogada de São Paulo. Então, um texto novo a partir de amanhã em nosso site. É isso, meu povo. Eu queria terminar, então, com vocês. Queria aproveitar, aliás, o pessoal que está se manifestando aqui no site, a Núbia Pena novamente mandando parabéns, a Elane dizendo que é de Osasco, São Paulo, bacana. Espírito Santo, a Keisiane está aqui falando do Espírito Santo. Keisiane, a gente já discutiu também o Espírito Santo aqui. Falei com o pessoal da Escola de Governo do Estado, o César e a Maristela. Rebobina aí, procura aí nas nossas lives que tem, falando sobre o Espírito Santo também, tá certo? Então é isso, o Reinaldo do Teatro da Boca Rica, enfim, todo mundo que chegou por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu queria
fazer mais uma última pergunta, já para a gente finalizar suas considerações finais, mas com uma provocação. Como é que está o cenário para as pequenas organizações do Ceará? Sempre, a gente tem uma preocupação muito grande aqui no nosso Legal, como que a gente chama dos grandes gestores de pequenas organizações. São 80% das organizações do país, são pequenas organizações. Então eu queria que vocês já deixassem suas considerações finais, mas incluíssem então essa provocação de como a gente pensar nessas questões todas que a gente tem discutido e incluir também as pequenas organizações. Com vocês. E desde já, minha gratidão mais uma vez. Olha, eu digo que eu tenho eu tenho um carinho também muito especial com essas pequenas entidades, porque desde que eu nasci, né, lá em Tauá, lá no sertão do Ceará, a gente trabalha com contabilidade de associações comunitárias que muitas vezes não arrecadam nem os honorários da contabilidade, mas que tem uma incidência social muito significativa. Então, a gente tem trabalhado muito nessa parte da regularidade, de demonstrar para essas pequenas entidades a necessidade que tem de elas terem uma boa governança, né? De terem, se não conseguirem ter uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, porque não tem como, né? Sempre, que elas saibam o que é que tem na lei, quais são as obrigações que elas precisam cumprir, mesmo uma regularidade jurídica e fiscal, para que elas possam sempre ter a incidência delas, né? Sem estarem regulares, elas são só movimentos e que não têm a mesma possibilidade de fazer parcerias, por exemplo, de colocar as ideias em prática, de serem muito mais do que associações comunitárias e só de assistência, né? Mas de poderem fazer muito mais com aquelas pessoas que elas, de fato, incidem diretamente. Então, e aí eu vejo isso muito na comissão, de a gente procurar trabalhar para tentar trazer essas entidades, né, para os eventos que a gente faz. A gente está tentando levar para o interior do estado com a estrutura da OAB, de levar lá para elas, porque muitas vezes elas não conseguem chegar até aqui na capital, até a gente diretamente, mas de ir ao encontro dessas entidades e mostrando a importância que elas têm, ajudar elas a se manterem regulares. Então, de mim, meu propósito de vida, certamente, é ajudar que essas entidades tenham cada vez mais condições de estarem regulares e aptas a fazerem o trabalho delas. Mais uma vez, quero agradecer, Lucas, o convite. É um prazer enorme, realmente, uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui, podendo falar um pouco do nosso dia a dia, né, que é em prol das entidades do terceiro setor, seja na parte jurídica, na parte de gestão, a gente acaba, nós advogados temos que fazer, e os contadores também têm que fazer um pouquinho de cada coisa, os próprios gestores têm que fazer de um tudo, né, nas OSCs, mas e estaremos sempre à disposição, tá, para falar cada vez mais, tanto aqui no Oscar Legal, como em outros lugares que abram suas portas. A gente está à disposição, enquanto escritório, enquanto comissão da OAB. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar falando aqui com você, com esse público e com o meu querido presidente. Daniel, Meu amigo, só agradecer demais, né? Realmente a você, a tua audiência qualificada por demais, a todos que estiveram aqui, muito obrigado. Uma audiência muito qualificada. Forte abraço, Nailton Casumbar, nosso mestre de todos, e tantas outras pessoas que aqui passaram, né? Dizer que a comissão fica ao dispor, obviamente, nós temos um trabalho de fomento, né? Não é um trabalho de substituição do trabalho da advocacia, né? Realmente ali do ponto, porque
Depois de longos anos, a gente aos poucos, graças a Deus, vai conseguindo ter na grande maioria dos clientes do escritório instituições do terceiro setor e a gente quer fomentar cada vez mais essa especialização na área do terceiro setor, não é? Fica aqui meu forte abraço realmente a todos. Eu creio que nós temos grandes desafios, como eu apontei. Um deles que eu não havia dito, mas quero deixar, não posso deixar passar, que é a gente buscar reduzir essa questão da obrigatoriedade de título de utilidade pública, que às vezes são impostos por aí, ainda parece aquela época da época cartorária para a gente poder pedir a bênção a quem está lá na frente, né, para poder dizer assim, para tu pactuar, tu vai ter que ter essa titulação e isso tem que passar por um aspecto político aqui. Então, não, então acho que fica aqui esse recado para a gente levar essa bandeira para tirarmos isso que já saiu do âmbito federal e que a gente possa também tirar isso de âmbito estadual e municipal. Com relação a esse ambiente que eu acho que a gente tem que fazer cada vez mais aproximação com as procuradorias, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público. Quero, inclusive, convidar, aproveitando essa audiência qualificadíssima, e aos que ainda assistiram a esse momento, na próxima semana nós teremos o terceiro direito do terceiro setor Law Summit em São Paulo, um belíssimo evento, uma programação maravilhosa que a queridíssima comissão do terceiro setor da OAB de São Paulo, nossa queridíssima Laí Figueiredo Lopes, que puxa de forma primordial. Estarei com muita honra no dia 12, palestrando, falando sobre negócios de impacto, blended finance, empreendimentos de economia solidária, no dia 12, às 14h30, fazendo parte do evento, mas o evento ele vai ocorrer do dia 10 ao dia 12. Né? Nós aí, juntamente com o ROC, do Conselho de Contabilidade, né, na Comissão de Terceiro Setor do Conselho Regional de Contabilidade também, devemos ter um evento também ainda nesse mês de junho, ele deve divulgar, e vou deixar isso no prelo aí para ele poder fazer essa divulgação, mas já de antemão a todos que aqui assistem fiquem atentos. E aqui no Ceará nós vamos ter também um belo momento, uns seminários de gestão de contratações e controle no Hotel Vila Galé no dia 4 de julho, e eu estarei a falar sobre as relações entre a administração pública e o terceiro setor. Vai ser um momento bem interessante, onde a gente vai estar também com colegas que são do Tribunal de Contas do Estado, colega que é do TCU, e que vão estar trabalhando em outras temáticas, em outros pontos de controle e governança. A gente vai estar falando sobre relações entre a administração pública e o terceiro setor. Isso é muito importante a gente passar a levar o terceiro setor para esse debate, para essas discussões das pactuações, onde normalmente só tem aquele olhar tão grande para a questão da lei de licitação e a gente levar assim o MIROS e outras pactuações, como tem a lei das OS, a lei da OCIP e outras pactuações que as instituições do terceiro setor fazem com a administração pública. Forte abraço, só muita gratidão a você, meu amigo Lucas, a Olga, que, poxa, aqui é uma pessoa que a gente, que é braço direito, braço esquerdo, tudo aqui também para a gente na comissão, certo? E também é um prazer enorme estarmos juntos nessas trincheiras. Forte abraço. Pô, muito obrigado. Gente, vocês não imaginam o tamanho da minha felicidade estar recebendo aqui hoje Daniel Maris, Olga Loyola, essa dupla sensacional, vindo direto do Ceará, da Comissão de Direito do Terceiro Setor do Ceará, mas também todos esses chapéus da advocacia, da militância, e mais do que tudo, no compromisso com esse ambiente, com o ambiente normativo, jurídico, institucional das organizações da sociedade civil no estado do Ceará e também por todo o país, né? São referências também nacionais, têm lidado aí, discutido né, na esfera pública, enfim. Então é isso, uma felicidade grande poder estar aqui, abrir o mês de junho com essa dupla. Em breve a gente está divulgando aí a nossa programação de julho, mas antes da gente finalizar, queria convidar todo mundo mais uma vez a acessar então o resultado da pesquisa Desafios e Soluções na relação das organizações da sociedade civil com os bancos, com o sistema bancário no Brasil. Está lá disponível no nosso site, está disponível no nosso blog, está aqui no nosso perfil no Insta, é só clicar por ali que você vai achar o link da pesquisa, tá bem? Então só vai achar lá. E amanhã
tem texto novo disponível no nosso blog, no nosso site, nas nossas redes. Amanhã a gente começa a divulgação à Vera. Então, o texto chama Vale mesmo a pena registrar a marca da sua entidade? Então, a gente tem falado sobre o nome da entidade, como é que faz, como é que registra, enfim. E agora a gente vai falar também sobre a marca, a importância da marca de uma entidade sem fins lucrativos. É isso. Um beijo para vocês. Obrigado, Daniel. Obrigado, Olga. Até a próxima. Tamo junto.